Abandonando assim as glândulas suprarrenais, iríamos agora abordar qual os métodos de estudo e qual, de facto, a possibilidade que a imagiologia apresenta para a avaliação do aparelho genital. Em relação à próstata e vesículas seminais, podemos recorrer a dois tipos de ecografias, que são, de facto, ecografias como exames de primeira linha, extremamente importantes. A ecografia suprapúbica, onde o que é possível obter é, essencialmente, uma análise dimensional e a medição volumétrica da próstata, mas de uma análise relativamente grosseira, uma vez que a localização muito profunda da glândula condiciona uma análise textural, em geral, bastante deficitária. Por isso, há necessidade muitas vezes, e sempre que o que esteja em causa seja a preocupação ou a necessidade de estudar adequadamente a estrutura glandular e a visualização dos contornos da cápsula, essencialmente da utilização da ecografia transretal. Também o estudo dimensional da glândula é melhor efetuado com maior acuidade através deste tipo de técnica, onde a análise estrutural, obviamente, permite detectar, por exemplo, nódulos hipoecogénicos a nível da região glandular periférica que possam corresponder a carcinomas da próstata. A grande vantagem está, obviamente, na possibilidade, uma vez detectado esse nódulo, na possibilidade, portanto, de dirigir a punção biópsia. Claro que é uma forma, digamos, mais elegante e mais precoce, digamos, de poder ter uma biópsia positiva do que efetuar biópsias cegas, mesmo as biópsias em sextante ou octante, que de facto podem perder se tratar de uma pequena neoplasia. Nesta imagem vemos o exemplo de uma neoplasia da próstata que se manifesta pela presença de um nódulo hipoecogénico a nível da região glandular periférica e depois na imagem da direita vemos várias calcificações a nível da região central relacionadas com hipertrofia benigna. Como vemos na imagem da esquerda, este nódulo está limitado e é delimitado pela glândula, portanto não ultrapassa a cápsula, o que é também, obviamente, uma informação relevante que é necessário também, portanto, produzir. Portanto, a ecografia transretal tem a grande vantagem de conseguir discriminar entre a região glandular periférica e a região central, que é habitualmente a sede da hipertrofia e da hipertrofia benigna e, portanto, dessa região glandular que, em geral, é ecogénica e deverá ser homogénea. É a melhor técnica também para a demonstração dos contornos da cápsula. Quanto à análise das bolsas escrotais, a ecografia com uma sonda linear de alta frequência é o exame mais adaptado, avaliando as dimensões e a textura do testículo, as dimensões também e a textura do epidídimo, que é facilmente detectado, sendo uma técnica importante e fácil de executar para a detecção de tumores, uma vez que o testículo é extremamente homogéneo, a sua textura é extremamente homogénea e, portanto, nomeadamente no contexto da detecção de seminomas. Permite também a avaliação e a detecção de processos inflamatórios a nível do epidídimo, com ou sem envolvimento testicular associado, e a demonstração muito simples de hidrocélulos, com a vantagem de demonstrar também se se trata de um conteúdo líquido simples, se existem ecos internos ou se existem inclusivamente eventuais septações a nível do hidrocelo. A ecografia Doppler, portanto, se juntarmos de facto a dimensão Doppler a esta ecografia, podemos ainda obter informação importante adicional, nomeadamente no diagnóstico e na demonstração de pequenos varicocelos, que, como é sabido, é uma das causas possíveis de infertilidade masculina, e na demonstração dos casos do chamado escroto agudo, na diferenciação entre a torção testicular versus alterações inflamatórias de epididimite ou de orcoepididimite. Na torção testicular, de facto, a vascularização do testículo, que é explorada quer em modo cor, quer depois em espectro, de facto irá mostrar tanto a ausência de vascularização do testicular através da respectiva artéria e do hilo testicular.
Nesta imagem vemos entre os calibradores, na imagem da esquerda, a medição das dimensões do epidídimo. Podemos também observar a imagem do testículo, aqui os tegumentos da bolsa escrotal e a presença inclusivamente de pequena quantidade de líquido, neste caso, portanto, uma quantidade que é considerada fisiológica. Do lado direito, nesta imagem, podemos ver a presença de múltiplas imagens tubulares junto ao polo inferior do testículo esquerdo e que nesta exploração com Doppler Core possuíam um espectro contínuo venoso, tanto correspondendo a um varicocele. Portanto, uma detecção também muito simples e que ao fim e ao cabo demonstra visualmente aquilo que os nossos colegas são também capazes de detectar com a auscultação Doppler. Quanto ao aparelho genital feminino e ao estudo do útero e anexos, a radiologia convencional, através da radiografia simples do abdômen ou da pelvis, é em geral uma radiografia bastante pobre, poderá detectar essencialmente a presença de calcificações grosseiras na pelvis associadas a fibromiomas calcificados. Um outro estudo que mantém ainda toda a sua atualidade é a histerosalpingografia, que corresponde, portanto, à opacificação retrógrada da cavidade endometrial, por contraste iodado, e também à opacificação retrógrada das trompas. Permite o estudo da cavidade uterina, demonstrando a existência de pólipos ou tumores, como, obviamente, defeitos de reflexão ou imagens de subtração, da mesma forma que os mesmos elementos semiológicos que já vimos também, como se fosse para os estudos do tubo digestivo, e tem ainda a vantagem adicional, e esta é uma das suas grandes indicações, na avaliação da permeabilidade das trompas, nos estudos de infertilidade, no caso de infertilidade feminina. Portanto, um dos critérios de normalidade não só é o calibre filiforme das trompas, como também a passagem do produto de contraste para a cavidade peritoneal. Aqui temos então um exemplo de uma radiografia simples do abdômen, onde é visível uma grande calcificação a nível da pelvis, amorfa, muito densa, de contornos lobulados e que corresponde a um volumoso fibromioma calcificado. Nas duas imagens da direita vemos então uma histerosalpingografia. É uma técnica de facto com alguma invasividade, obriga a uma cateterização do colo, como vemos, e instalação do contraste a partir do endocolo, e para visualização da cavidade endometrial. Neste caso podemos ver como o bordo direito do útero é extremamente regular, da cavidade endometrial é regular, e o bordo esquerdo, pelo contrário, apresenta irregularidades. Na imagem da direita, uma fase diferente de outra histerosalpingografia, em que vemos as imagens das trompas filiformes e depois o contraste a fluir através do pavilhão auricular para ir, de facto, espalhar-se livremente na cavidade peritoneal, delimitando externamente a parede de ânsias intestinais. Tanto um caso em que existe, e é possível afirmar, a perfeita permeabilidade tubar bilateral. Claro que esta técnica pode também, sobretudo a técnica da histerografia, portanto para estudo da cavidade endometrial, tem sido também descrita a possibilidade da sua realização através da conjunção com a ecografia, chamada histerosonografia, portanto instilando nesse caso um produto de contraste negativo, em geral a água ou soro fisiológico no caso, para delimitação e estudo depois com ecografia endocavitária. Quanto à ecografia suprapúbica na mulher, permite basicamente avaliar as dimensões e a ecoestrutura do útero e verificar a existência de processos expansivos dos anexos, caracterizando-os em líquidos simples, portanto em quistos, nomeadamente quistos funcionais na mulher em idade reprodutiva, muito fáceis de ver, cujas características correspondem de facto a formações econegativas, com reforço posterior, com paredes finas, regulares. Portanto, todos isso são critérios que permitem afirmar tratar-se de facto de quistos simples dos anexos, extremamente frequentes, como digo, sobretudo em mulheres em idade reprodutiva. Claro que o interesse e o grande problema é a diferenciação
com tumores quísticos, que são obviamente os mais frequentes a nível do ovário, o cistadenoma e o cistadenoncarcinoma, que mostrarão outros sinais semiológicos associados, em particular a presença de septações, de nódulos morais, de um conteúdo líquido não homogéneo e a presença também de alterações secundárias na observação Doppler, com um tipo de vascularização diferente daquele que pode ser observado nos quistos que são, em geral, avasculares. As trompas normais não são, logicamente, identificadas. Portanto, uma trompa normal não deverá ser vista em ecografia suprapúbica e, por isso, qualquer estrutura de morfologia tubular com líquido no interior facilmente poderá também ser interpretada ou diagnosticada como podendo corresponder, por exemplo, a um hidrossalpinge. Quanto à ecografia endovaginal, este tipo de ecografia permite um detalhe estrutural do útero e cavidade endometrial superior, tal como acontecia em relação aos comentários, são um pouco os mesmos do que sucedia em relação à ecografia prostática por via suprapúbica ou transretal. A cavidade endometrial pode ser avaliada medindo a espessura do endométrio. A espessura do endométrio depende, obviamente, também nas mulheres em pré-menopáusicas, depende da fase do ciclo em que se encontra. Em geral, não deve ultrapassar os 6 a 8 milímetros, portanto, medido o seu diâmetro anteroposterior. E, claro, o interesse desta medição é, sobretudo, mais relevante nas mulheres pós-menopausa para diferenciação ou para exclusão de eventuais tumores endometriais que, em geral, espeçam a cavidade do endométrio. É possível também diagnosticar formações polipoides, etc., qualquer, digamos, formação que ocupe espaço a nível da cavidade endometrial. Aqui temos então um exemplo de uma ecografia suprapúbica. É necessário, logicamente, a bexiga em reflexão, que constitui a janela acústica indispensável para a visualização do útero e anexos, em que observamos, neste caso, enfim, uma variante do normal, um útero septado com duas cavidades endometriais que se manifestam por duas imagens ecogénicas. Estes são cortes transversais do útero, portanto, para ilustrar, digamos assim, como é fácil também fazer este tipo de diagnóstico. Na imagem de baixo podemos ver também um derrame peritoneal que se situa a nível do fundo de saco de Douglas, um derrame relativamente abundante e que é um derrame que não é um derrame líquido puro, com uma vez que mostra ecos internos e septações. Também, mais uma vez, a ecografia a revelar todo o seu potencial no diagnóstico e na caracterização das estruturas líquidas. Na imagem da direita podemos ver um estudo endocavitário em que vemos o eco endometrial, que ao fim e ao cabo vemos aqui neste caso este eco interno extremamente fininho que corresponde de facto à cavidade endometrial virtual. É isto que importa obviamente demonstrar, este é o aspecto normal, portanto com uma espessura filiforme, contrariamente àquela espessura aumentada que seria de esperar nos doentes que possuem um tumor do endométrio. Nestes exemplos podemos ver à esquerda a análise também por via endovaginal de um quisto do ovário, em que vemos um volumoso quisto e outros quistos mais pequenos, quistos funcionais, no caso, completamente avasculares, conforme se pode demonstrar depois nesta observação Doppler. Na imagem da direita podemos ver, pelo contrário, também por ecografia endovaginal, uma massa parcialmente quística, mas com conteúdo interno cheio de ecos, repleto de ecos, com uma parede relativamente espessa. A esta paciente foi feita uma observação Doppler concomitante desta formação ovárica, tendo-se verificado a ausência de realce. Portanto, no caso, um endometrioma, um quisto de chocolate, portanto, um quisto hemorrágico de grandes dimensões, mas facilmente também diagnosticado por ecografia endovaginal, com Doppler associado, portanto, para aumentar a capacidade da técnica para a caracterização.
Portanto, vimos de uma maneira geral que a ecografia endovaginal é hoje de facto a grande técnica para a avaliação do útero, da cavidade endometrial, da espessura do endométrio, de alterações finas do miométrio e também contribui decisivamente para a avaliação dos ovários, quer no estudo dos tumores do ovário, nos tumores quísticos, quer na sua diferenciação, quer ainda na avaliação e na monitorização, como sabemos, dos ciclos hormonalmente estimulados. Outro ponto que se coloca e outra questão que se coloca e que irei apenas abordar muito brevemente para dar algumas informações de caráter de orientação geral é em relação à ecografia obstétrica, para dizer que de facto as boas práticas atuais recomendam a realização de 3 exames deste tipo. Um primeiro exame até às 12 semanas, na fase de formação do embrião, portanto a ecografia do primeiro trimestre, onde o embrião pode ser visualizado, pode ser efetuada uma biometria através da medição do diâmetro crânio-nádegas e se determina a idade gestacional. Esta ecografia é particularmente importante nas ameaças de abortamento e na demonstração da vitalidade fetal, uma vez que os batimentos cardíacos são rapidamente visíveis e fáceis de demonstrar desde muito cedo. É evidente que quanto mais, digamos, resolutiva for a nossa técnica, mais cedo é possível ver o embrião e os batimentos cardíacos, como por exemplo sucede em relação à ecografia endocavitária. A segunda ecografia, em geral, realizada entre as 16 e as 20 ou as 24 semanas, é a chamada ecografia morfológica. De facto, aqui o feto já totalmente constituído, portanto, é possível avaliar a sua morfologia, proceder à sua biometria, diagnosticar malformações, avaliar a posição da placenta em relação ao orifício interno do colo, verificar a quantidade de líquido amniótico, a presença de um hidrâmnios ou de um oligoâmnios também facilmente detectáveis. Hoje o apuro das novas técnicas, nomeadamente da ecografia também, da ecografia tridimensional, também dá uma nova dimensão para o diagnóstico de algumas malformações, quer ósseas, quer dos tecidos moles, portanto pode ser também uma técnica adicional com algum valor na avaliação deste tipo de ecografia morfológica, em que deverá ser visto toda uma, digamos, uma checklist que deverá ser cumprida de visualização de estruturas fetais. Finalmente, a última ecografia preconizada, estou portanto aqui sempre a referir-me a uma gravidez normal, portanto normoevolutiva, em que, como se vê, são preconizadas 3 ecografias. Portanto, a ecografia pré-parto entre as 35 e as 40 semanas pretende-se essencialmente, para além da demonstração do bem-estar fetal, verificar a apresentação do feto e também terminar demonstrando a localização placentar, já que a placenta também vai subindo no útero com o aumento das dimensões uterinas e, portanto, verificar se o orifício interno do colo está ou não ocluído por uma eventual placenta prévia. Apenas para mostrar nestas imagens uma ecografia do primeiro trimestre com um pequeno embrião, onde as estruturas embrionárias não são possíveis, obviamente, de demonstrar com a acuidade da ecografia morfológica das 16 a 24 semanas. Portanto, apenas se pretende aqui a demonstração do saco gestacional, portanto, da sua implantação, da sua boa implantação no útero, do seu conteúdo líquido homogéneo e efetuar a biometria do embrião, portanto, com o diâmetro crânio-nádegas. Na imagem da direita, uma imagem de uma ecografia tridimensional, portanto, mostrando o valor acrescentado que esta técnica pode, de facto, possuir para a realização de reconstruções e demonstração por exemplo, da imagem da face fetal. Estas técnicas de reconstrução tridimensionais, aliás, são em tudo semelhantes às reconstruções que temos também vindo a falar relativas a outras técnicas seccionais, em particular a TAC e a ressonância magnética. Ainda em relação ao estudo do útero e anexos, conviria referir que hoje a TAC e a ressonância magnética participam claramente no estadiamento dos tumores uterinos. A nova classificação internacional ainda contempla uma multiplicidade, a classificação da FI contempla uma multiplicidade de técnicas para o estadiamento dos tumores uterinos, mas hoje a ressonância magnética pode responder com vantagens
muitas das questões que são levantadas por esse estadiamento, nomeadamente a localização do tumor, a invasão dos paramétros, a invasão ureteral, a invasão da bexiga, tudo isso pode ser de facto avaliado com grande vantagem hoje com o recurso à ressonância magnética, que é a melhor técnica, a mais rentável para a avaliação e estadiamento dos tumores do colo e do endométrio. Nos tumores do colo, o grande problema, e que obviamente deverá ser conhecido, é saber se o tumor está ou não confinado ao colo ou se invade os paramétros, portanto, onde a sanção cirúrgica já não poderá ocorrer. E, efetivamente, esse tipo de informação é excelentemente dada com o grande detalhe em contraste fornecido pela ressonância. Quanto ao carcinoma do endométrio, aqui também a questão está em saber qual é a extensão do tumor a nível do miométrio e, igualmente, essa informação pode ser dada muito facilmente por ressonância. Portanto, hoje são as duas técnicas de eleição para o estadiamento local destes tumores, ainda, obviamente, lançando mão das imagens seccionais da restante pelvis, permitindo o diagnóstico de adenopatias, permitindo o diagnóstico de invasão do ureter, e hoje é possível também realizar urografias por ressonância magnética, com a utilização e sem utilização de contraste intravenoso, e, de facto, portanto, diagnosticar também, como digo, inclusivamente focos de carcinomatose peritoneal, utilizando técnicas com contraste e supressão de gordura. A ressonância permite igualmente e pode ser utilizada na caracterização de tumores ováricos. Aqui o seu interesse já é um pouco mais discutível, nomeadamente por comparação com o excelente detalhe que é fornecido pela ecografia, nomeadamente na demonstração dos septos ou das áreas murais intraquísticas. Portanto, digamos que as técnicas são algo competitivas. A vantagem da ressonância é a possibilidade de dar uma demonstração de uma anatomia mais extensa do que a ecografia, avaliando também outros compartimentos sem qualquer sobreposição e de forma muito simples, demonstrando por vezes a presença de carcinomatose e também de adenopatias retroperitoneais. Portanto, este tipo de informação contido na ressonância e que caracteriza, como digo, pode caracterizar as massas ováricas, pode também ser dado pela tomografia computerizada. No entanto, a tomografia computerizada em relação às massas ováricas possui um problema adicional. A demonstração das componentes sólidas e dos septos em geral obriga à execução e à administração de contraste intravenoso e, digamos que não é muito mais informativa em relação ao tumor em si mesmo do que a informação que já era disponível em ecografia. Aqui vemos um exemplo, no entanto, onde a TAC é contributiva, na imagem da esquerda, no diagnóstico dos teratomas ou dos quistos dermoides, onde é possível, de facto, evidenciar todos os componentes mesenquimatosos e que compõem o tumor, nomeadamente a presença de líquido, a presença de gordura, muitas vezes a presença de calcificações, de estruturas dentárias e, portanto, tudo isso é, de facto, muito simplesmente avaliado por tomografia computerizada e demonstrado e caracterizado adequadamente. Na imagem central observamos na goteira parietocólica direita alguns pequenos nódulos que correspondem a uma forma de disseminação carcinomatosa de um tumor do ovário. Infelizmente, os tumores do ovário tendem a provocar um extravasamento capsular muito rápido e, portanto, uma disseminação peritoneal extremamente rápida também. Os métodos de imagem têm uma sensibilidade baixa para a demonstração de fases iniciais da carcinomatose e por isso, um exame negativo não significa que a carcinomatose não exista. Esta é também o motivo pelos quais a chamada laparotomia de second look
nestas pacientes com tumores do ovário, com tumores quísticos do ovário, não pôde ainda deixar de ser realizada precisamente devido à baixa sensibilidade dos métodos de imagem para a sua detecção. Na imagem da direita vemos também, finalmente, a vantagem adicional da técnica de tomografia computadorizada, no caso, para o estadiamento, demonstrando a presença de adenopatias. Portanto, a necessidade que existe de fazer, logicamente, um estadiamento mais completo para além da avaliação local, do estadiamento local do tumor e da verificação do seu crescimento local. Nestas imagens podemos demonstrar um útero normal, apenas para visualização do útero normal. Mais uma vez, a grande vantagem da ressonância prende-se com a visualização tridimensional, portanto, em qualquer plano, diretamente, com imagens diretas, em que é possível observar o sinal do miométrio e depois o hipossinal um pouco mais acentuado a nível do endocolo, resultante precisamente do seu estroma fibroso predominante. Portanto, este é o aspecto habitual de um útero normal, com a cavidade endometrial hiperintensa e com a visualização de uma linha um pouco mais ecogénica a delimitar a cavidade endometrial hiperintensa, conhecida como zona juncional. Portanto, a semiologia é rica e, de facto, é relativamente simples a avaliação do crescimento local dos tumores e da sua invasividade local com esta técnica. Aqui temos um exemplo de um volumoso carcinoma do endométrio, avaliado na imagem sagital e depois em dois cortes axiais, estritamente perpendiculares ao tumor, concretamente no caso. Vemos que é um tumor de crescimento endocavitário, como uma massa vegetante que cresce dentro de uma cavidade endometrial repleta de líquido, que corresponde logicamente a um hematometra, e vemos também a invasão do miométrio, nomeadamente na sua metade esquerda, com interrupção da zona juncional e que demonstra tanto esta invasão em profundidade do miométrio, sem extravasamento para fora dos contornos uterinos. Portanto, é este o tipo de informação que hoje a ressonância pode, de facto, fornecer, estando indicada como técnica de primeira intenção na avaliação do estadiamento tumoral.